Luana nunca imaginou que um simples gesto de desespero mudaria sua vida para sempre. O que aconteceu naquela tarde de sexta-feira desafiaria todas as regras da casa, colocaria seu emprego em risco e revelaria um segredo que ninguém esperava. Mas antes de descobrir o que aconteceu, se você está gostando dessa história, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma história emocionante como essa. Era uma tarde quente de sexta-feira quando tudo começou. Luana limpava os espelhos do quarto principal da mansão, como fazia todos os dias há quase um ano. O pano de microfibra deslizava suavemente pelo vidro, refletindo seu rosto cansado, seus olhos que denunciavam as noites mal dormidas desde que Davi nascerá, 6 meses atrás. Foi então que ela ouviu um choro. Não um choro qualquer, mas aquele tipo de choro agudo, desesperado, visceral, que só uma mãe consegue reconhecer imediatamente como fome verdadeira. O tipo de choro que perfura o coração e aciona todos os instintos maternos de uma só vez. Luana largou o pano sobre a comoda e saiu correndo pelo corredor de mármore, seus chinelos batendo contra o chão frio. Seu coração já estava acelerado quando ela empurrou a porta do berçário. Ali estava Miguel, o bebê de 4 meses da doutora Helena, vermelho como um pimentão, o rostinho contorcido em desespero, os punhos minúsculos socando o ar como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. As lágrimas escorriam pelas bochechas rechonchudas, molhando o macacão azul claro com estampa de ursinhos. SHHH, meu amor, calma, Luana sussurrou, pegando imediatamente no colo com cuidado de quem segura algo precioso e frágil ao mesmo tempo. Miguel se debateu em seus braços, o choro ficando ainda mais intenso. Ela começou a balançá-lo suavemente, caminhando pelo quarto decorado com nuvens pintadas no teto e bichinhos de pelúcia organizados nas prateleiras. Onde está a Carla? Luana murmurou, procurando pela babá que deveria estar ali. Seus olhos encontraram um bilhete sobre o trocador. Acabou a fórmula. Fui comprar. Volto já. Luana olhou para o relógio na parede. 13h45 da tarde. Verificou o celular que estava no bolso do uniforme. Havia uma mensagem da babá enviada há exatos 45 minutos. 45 minutos. Miguel estava chorando de fome há 45 minutos. Jesus! Luana sussurrou, sentindo o coração apertar. Ela sabia que a doutora Helena estava em uma cirurgia complexa no hospital. Era um caso delicado, uma criança com problema cardíaco. A médica havia saído de manhã avisando que só voltaria à noite. Miguel berrava agora, o rosto cada vez mais vermelho, as pernas se esticando rígidas de tanta frustração. Luana tentou de tudo, andou com ele, cantou, ofereceu a chupeta que ele cuspiu imediatamente, tentou água no copinho, balançou mais rápido, mais devagar, fez sons de SHHH, ligou o móbile musical do berço. Nada funcionava. E foi nesse momento, com Miguel se debatendo desesperado em seus braços, que Luana sentiu aquela fisgada conhecida. Aquela dor familiar que toda mãe que amamenta reconhece instantaneamente. O leite descendo. Ela olhou para baixo e viu as manchas úmidas começando a aparecer no uniforme cinza. Seu corpo estava respondendo ao choro do bebê como se fosse seu próprio filho. Como se não fizesse diferença que aquele não fosse Davi. Para seus seios, um bebê chorando de fome era um bebê chorando de fome. Luana olhou para a porta fechada. Olhou para Miguel, que agora chorava com menos força, como se estivesse começando a desistir, exausto. Olhou para o relógio novamente. 50 minutos. Ela pegou o celular e tentou ligar para Carla. Caixa postal. Tentou de novo. Caixa postal. Provavelmente estava no trânsito caótico daquela sexta-feira, sem poder atender. Miguel começou a soluçar, aquele choro entrecortado de quem já chorou demais, e Luana sentiu algo se partir dentro dela. Não, calma, meu bebê. Ela o embalou, mas sabia que palavras não encheriam a barriga dele. Foi quando seu celular vibrou. Uma notificação. Acidente na avenida principal. Trânsito completamente parado. Previsão de liberação. 2 horas. 2 horas. Luana olhou para Miguel, depois para a porta, depois para as manchas de leite no uniforme. Seu filho Davi estava com a vizinha, Dona Conceição, que cuidava dele enquanto Luana trabalhava. Ela tinha leite de sobra. Tanto leite que às vezes precisava tirar no banheiro da mansão porque empedrava e doía. E ali estava um bebê, morrendo de fome, chorando havia quase 1 hora. As mãos de Luana começaram a tremer. Ela conhecia as regras da casa.
A doutora Helena era extremamente profissional, mantinha limites claros entre patroa e empregada. Era gentil, justa, pagava em dia, mas deixava claro que cada um tinha seu papel. E o papel de Luana definitivamente não incluía aquilo. Deus, me ajuda, ela sussurrou, sentindo as lágrimas queimarem seus próprios olhos. Miguel deu um último grito desesperado, e algo dentro de Luana simplesmente quebrou. Ela era mãe antes de ser empregada. E mães não deixam bebês morrerem de fome quando podem fazer algo. Com as pernas bambas, Luana caminhou até a poltrona de amamentação no canto do quarto. Aquela poltrona bege cara, italiana, que a doutora Helena havia comprado com tanto entusiasmo, mas que raramente usava. Ela se sentou, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Perdão, doutora Helena, ela murmurou para o ar, mas eu não posso deixar ele sofrer assim. Com as mãos ainda tremendo, Luana abriu discretamente o uniforme. Miguel, com o instinto puro de um bebê faminto, não precisou de incentivo. Ele abocanhou imediatamente, e o silêncio que se fez no quarto foi quase mágico. O único som era a sucção suave, ritmada, e a respiração finalmente tranquila do bebê. Lágrimas escorreram pelo rosto de Luana, caindo sobre os cabelos escuros de Miguel. Não eram lágrimas de tristeza, mas aquele misto complexo de alívio, medo, ternura e culpa que só quem já esteve nessa posição pode compreender completamente. Ela olhou para o rostinho de Miguel, agora sereno, os olhinhos se fechando lentamente com a satisfação de finalmente estar sendo alimentado. Uma das mãozinhas minúsculas se abriu e se fechou sobre o dedo de Luana, segurando-o com força. Está tudo bem agora, meu anjo, ela sussurrou, cantarolando baixinho a mesma canção de ninar que cantava para Davi. Está tudo bem. Mas mesmo enquanto cantava, enquanto embalava Miguel com todo o carinho do mundo, uma parte de sua mente gritava em pânico. E se a doutora Helena descobrir? E se alguém contar? Você vai ser demitida. Vai perder o emprego. Como vai pagar o aluguel? Como vai comprar comida para Davi? Como vai? Luana fechou os olhos com força, tentando calar aquela voz. Uma coisa de cada vez, ela sussurrou para si mesma. Primeiro, salvar esse bebê. Depois eu lido com as consequências. Miguel mamava tranquilamente agora, seus dedinhos relaxados, o corpinho finalmente em paz. E Luana ficou ali, naquela poltrona cara, naquele quarto de mansão, uma empregada pobre fazendo algo que poderia custar tudo o que ela tinha. Mas no fundo do coração, ela sabia que faria de novo. Porque algumas coisas são maiores que empregos, maiores que regras, maiores que medo. Algumas coisas são simplesmente humanas. O que Luana não sabia, não podia nem imaginar naquele momento, era que dali a poucos minutos, aquela porta se abriria. E sua vida mudaria para sempre. Luana estava tão concentrada em Miguel, cantarolando baixinho aquela canção de ninar que sua própria mãe cantava para ela quando criança, que não ouviu os passos se aproximando pelo corredor. Não ouviu a chave girando na fechadura da porta principal, lá embaixo. Não ouviu o salto alto subindo as escadas de mármore. Estava em seu próprio mundo, um mundo pequeno feito apenas dela e daquele bebê que finalmente havia parado de chorar, finalmente estava em paz, finalmente estava sendo cuidado. Miguel mamava com os olhinhos semicerrados, aquela expressão de contentamento absoluto que bebês têm quando estão sendo alimentados. Uma das mãozinhas dele estava relaxada sobre o peito de Luana, a outra segurava seu dedo mindinho com força surpreendente. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Luana cantava suavemente, passando a mão livre pelos cabelos macios de Miguel. Foi quando a porta se abriu. O que você está fazendo? A voz cortou o ar como uma lâmina afiada, fria, cheia de uma emoção que Luana não conseguiu identificar imediatamente. Ela ergueu os olhos, e seu coração simplesmente parou. Ali, parada na porta do berçário, estava a doutora Helena Carvalho. Ainda de jaleco branco por cima da roupa, a identificação do hospital pendurada no pescoço, os cabelos loiros presos num coque perfeito, os olhos verdes arregalados em choque absoluto. Olhando diretamente para Luana. Para Luana amamentando seu filho. O tempo pareceu congelar. Luana sentiu todo o sangue fugir do rosto, as mãos ficarem geladas, o estômago revirar. Por um segundo, ela não conseguiu nem respirar, não conseguiu pensar, não conseguiu fazer nada além de olhar de volta para sua patroa com puro terror nos olhos. Doutora Helena, a voz de Luana saiu como um sussurro rouco, desesperado. Eu posso explicar. Helena deu um passo para dentro do quarto. Depois mais um. Seus olhos fixos em Luana, naquele bebê em seus braços, naquela cena que era tão íntima, tão...
Você está amamentando meu filho? Helena repetiu, e dessa vez Luana conseguiu identificar a emoção na voz. Não era raiva. Era algo muito mais complexo. Choque, sim. Mas também, algo mais. Algo que fez as lágrimas arderem nos olhos de Luana, antes mesmo que ela pudesse se controlar. Por favor, doutora, deixe eu explicar. Luana começou a falar rapidamente, tentando se cobrir sem incomodar Miguel, que finalmente havia parado de mamar e estava caindo no sono. Ele estava chorando, chorando muito, havia quase uma hora. A Carla foi comprar fórmula porque tinha acabado, mas ficou presa no trânsito. Teve um acidente na avenida. Eu tentei acalmar ele, tentei de tudo, mas ele estava desesperado de fome, e eu. As palavras saíam atropeladas, desesperadas, enquanto Luana tentava simultaneamente se cobrir e segurar Miguel com cuidado. Eu tenho um bebê também, doutora, a senhora sabe, o Davi tem 6 meses, e eu ainda estou amamentando, e o leite desceu quando ouvi o Miguel chorando, e ele estava sofrendo tanto, havia tanto tempo chorando, e eu. A voz de Luana quebrou, as lágrimas finalmente transbordando e escorrendo pelo rosto. Por favor, doutora Helena, eu sei que passei dos limites, eu sei que não tinha direito, mas ele estava sofrendo e eu não podia, não conseguia deixar ele assim. Ela soluçou, abraçando Miguel com mais força. Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. Meu filho precisa de mim, o aluguel está atrasado, eu não tenho para onde ir, por favor. O silêncio que se seguiu foi tão pesado, tão denso, que Luana sentiu que ia sufocar. Ela não conseguia olhar para cima, não conseguia encarar o rosto da patroa, não conseguia ver a expressão que certamente seria de nojo, de raiva, de... Foi quando ela ouviu um soluço. Não dela. De Helena. Luana ergueu os olhos lentamente, sem acreditar no que estava ouvindo. E então viu lágrimas escorrendo pelo rosto sempre tão controlado da doutora Helena Carvalho. Uma lágrima. 2. 3. Um rio silencioso molhando as bochechas da médica, borrando levemente a maquiagem discreta que ela sempre usava. Helena levou a mão à boca, como se tentasse conter um soluço. Não conseguiu. O som escapou, baixo, cheio de dor. Doutora? Luana sussurrou, completamente perdida. Foi quando Helena fez algo que Luana jamais, em 1 milhão de anos, imaginaria que aconteceria. Ela caminhou até a poltrona onde Luana estava sentada, ainda segurando Miguel, e simplesmente se ajoelhou. Ali no chão, de jaleco branco, salto alto, aquela mulher que era tudo que Luana não era, rica, educada, médica cirurgiã respeitada, ajoelhou-se ao lado de uma empregada doméstica pobre e olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, Helena sussurrou, a voz quebrada, irreconhecível. Obrigada, Luana. Luana piscou, completamente confusa, ainda abraçando Miguel que dormia profundamente em seus braços. Doutora, eu não entendo. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão, mas elas continuavam caindo, teimosas, impossíveis de controlar. Você não sabe, Helena começou, a voz falhando. Ela respirou fundo, tentando se recompor, mas foi inútil. Você não sabe o quanto eu... Ela parou, cobriu o rosto com as mãos, e começou a chorar de verdade. Não um choro delicado, contido, mas um choro profundo, doloroso, de alguém que estava guardando algo há muito tempo. Luana ficou completamente paralisada. Ela não sabia o que fazer, o que dizer, como reagir. Sua patroa, a mulher sempre tão forte, tão no controle, estava desmoronando ali, ajoelhada no chão ao lado dela. Instintivamente, sem pensar muito, Luana estendeu a mão livre e tocou o ombro de Helena. Doutora, o que foi? Eu fiz algo errado? Helena ergueu o rosto, os olhos vermelhos, e olhou para Luana com uma intensidade que fez o coração da empregada pular. Errado? Helena soltou uma risada molhada, sem humor. Você fez a coisa mais certa do mundo, Luana. A coisa que eu não consigo fazer. O quê? Eu não tô entendendo. Helena respirou fundo, limpou o rosto com as 2 mãos, tentando se recompor. Quando falou novamente, sua voz estava mais firme, mas ainda carregada de emoção. Miguel não é meu filho biológico. Luana piscou, surpresa. Ela não sabia disso. Nunca ninguém havia comentado. Nós o adotamos, Helena continuou, olhando para o bebê que dormia tranquilamente nos braços de Luana. Há 2 meses. A mãe biológica dele era uma paciente minha no hospital. Uma menina de 17 anos, sozinha, sem família. Ela morreu no parto. Complicações que não conseguimos prever.
A voz de Helena falhou novamente, mas ela forçou-se a continuar. Miguel nasceu prematuro. Ficou 1 mês na UTI neonatal. Eu acompanhei cada segundo. Estava lá quando ele abriu os olhos pela primeira vez, quando respirou sem ajuda, quando tomou a primeira mamadeira. E quando ficou claro que não havia ninguém para adotá-lo, eu, meu marido e eu, decidimos trazê-lo para casa. Luana ouviu em silêncio, começando a entender. Eu li tudo sobre a amamentação, Helena disse, a voz ficando mais urgente, mais desesperada. Tudo. Todos os estudos, todos os benefícios, sobre o vínculo que cria, sobre a imunidade, sobre tudo. E eu queria tanto poder fazer isso por ele. Ela olhou para as próprias mãos, tremendo levemente. Tentei induzir a lactação. Tomei remédios, fiz ordenha, coloquei compressas quentes, tentei fazer ele sugar mesmo sem ter leite, segui todos os protocolos. Durante semanas. Meu marido achava que eu estava ficando obcecada. Mas eu precisava provar que eu podia ser mãe de verdade dele. Doutora, Luana sussurrou, o coração apertando. Mas não funcionou, Helena continuou, as lágrimas voltando a cair. Meu corpo não respondeu. Alguns dias saíam gotas, mas nunca o suficiente. Nunca o que ele precisava. E eu me senti, ela soluçou. Eu me senti a pior mãe do mundo. Uma fraude. Como eu podia ser mãe dele se não conseguia fazer a coisa mais básica que mães fazem? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração suave de Miguel. Eu passei os últimos 2 meses me martirizando, Helena confessou, olhando finalmente para Luana. Toda vez que eu preparava uma mamadeira, me sentia inadequada. Toda vez que lia sobre os benefícios do leite materno, me odiava por não conseguir. Toda vez que ele chorava de fome e eu só podia oferecer fórmula, me sentia fracassada. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas mais uma vez. E então eu cheguei aqui hoje. A cirurgia foi cancelada de última hora, problema com anestesia. Eu vim para casa mais cedo, subi para ver o Miguel, e encontrei. Helena olhou para a cena à sua frente. Luana, segurando Miguel com tanto cuidado, tanto amor, o bebê dormindo tranquilamente depois de ser alimentado. Encontrei você, Helena concluiu, a voz suave. Fazendo por ele o que eu não consegui. E sabe o que eu senti? Luana balançou a cabeça, ainda processando tudo. Não senti raiva, Helena disse, e um pequeno sorriso triste apareceu em seus lábios. Não senti ciúme. Não senti nada do que eu achava que sentiria. Eu só senti gratidão, alívio. Porque alguém, quando meu filho estava sofrendo, quando eu não estava aqui, teve coragem de fazer o que era certo, mesmo sabendo que poderia custar tudo. Ela segurou a mão de Luana com firmeza. Você amou meu filho quando ele precisava, Helena sussurrou. E isso é a coisa mais valiosa do mundo. As 2 mulheres ficaram ali, unidas por aquele momento, aquela compreensão, aquela conexão que ia além de patroa e empregada, além de rico e pobre, além de qualquer barreira que a sociedade tentasse colocar entre elas. Eram apenas 2 mães. Uma que podia, mas não conseguia. Outra que não deveria, mas fez assim mesmo. E um bebê que, sem saber, havia acabado de mudar todas as suas vidas para sempre. Doutora, Luana começou, a voz hesitante. O que vai acontecer agora? Helena olhou para ela, para Miguel dormindo em paz, e pela primeira vez desde que entrará no quarto, sorriu de verdade. Agora, ela disse, levantando-se do chão e sentando-se no braço da poltrona ao lado de Luana, eu vou fazer uma proposta que pode parecer completamente louca. Mas antes, você confia em mim? Luana olhou nos olhos de sua patroa e, de alguma forma, mesmo depois de tudo, mesmo com todo o medo que ainda sentia, ela sentiu. Confio, doutora. Então me escuta, Helena disse, e o que veio a seguir mudaria tudo. Helena se levantou, caminhou até a janela do berçário e ficou olhando para o jardim lá embaixo por um longo momento. Luana permaneceu na poltrona, segurando Miguel que dormia profundamente, sem saber o que dizer, o que pensar, o coração ainda acelerado. Quando Helena finalmente se virou, havia uma determinação em seus olhos que Luana nunca tinha visto antes. Luana, quanto eu te pago por mês? A pergunta pegou Luana de surpresa. R$ 1.500, doutora. Helena assentiu lentamente, como se estivesse fazendo cálculos mentalmente. E se eu triplicar esse valor? R$ 4.500 por mês. Luana arregalou os olhos. Era mais dinheiro do que ela jamais havia ganho na vida. Doutora, eu não entendo.
Deixe eu terminar. Helena ergueu a mão suavemente. R$ 4.500 por mês, mais moradia. Você e seu filho poderiam morar aqui. A suíte de hóspedes no segundo andar tem 2 quartos, uma sala, banheiro privativo. Vocês teriam privacidade, mas estariam perto. Luana sentiu a cabeça girar. Ela abriu a boca, fechou, não conseguindo processar o que estava ouvindo. Mas doutora, por quê? Para quê? Helena caminhou de volta e se ajoelhou novamente ao lado da poltrona, dessa vez com mais calma, com propósito. Porque Miguel precisa de você, ela disse simplesmente. E antes que você pense que é só sobre isso, ela gesticulou vagamente para onde Luana estava segurando o bebê, não é? Ou melhor, não é só isso. Ela respirou fundo. Luana, você trabalha aqui há quanto tempo? Quase 1 ano, doutora. E eu te observei nesse tempo todo. Helena continuou. A forma como você cuida de cada detalhe da casa, como trata cada objeto com cuidado, como sempre pergunta se pode ajudar em algo mais. Quando você descobriu que estava grávida e me contou, com tanto medo de ser demitida, lembra o que eu disse? Luana assentiu, sentindo os olhos marejarem com a lembrança. A senhora disse que família vem primeiro. Que eu podia trazer o bebê comigo se precisasse, que daria um jeito. Exatamente. Helena sorriu. Porque eu vi quem você é, Luana. Vi que você é confiável, dedicada, honesta. E quando Davi nasceu e você precisou de 2 semanas de licença, eu paguei seu salário integral porque era o certo a fazer. E eu sou muito grata por isso, doutora. Não estou dizendo isso para você me agradecer, Helena explicou. Estou dizendo porque eu já sabia, antes de hoje, que você é uma pessoa de caráter. Mas hoje você me mostrou algo mais. Você me mostrou coragem. E amor. E que quando precisa escolher entre seguir as regras e fazer o que é certo, você escolhe fazer o que é certo. Ela segurou a mão de Luana novamente. Essas são as qualidades que eu quero perto do meu filho. Não só alguém para cuidar da casa. Alguém para ajudar a criá-lo. Alguém que vai amá-lo, protegê-lo, que vai estar presente não por obrigação, mas porque se importa de verdade. Mas, doutora, Luana hesitou. E a amamentação? A senhora quer que eu... Vamos fazer exames completos antes. Helena cortou. Profissional. Exame de sangue completo, sorologias, tudo. Isso não é negociável. Preciso ter certeza de que está tudo bem com sua saúde, por você e pelo Miguel. Mas se os exames estiverem bons... Ela fez uma pausa, como se estivesse medindo as palavras cuidadosamente. Se os exames estiverem bons, então sim. Se você se sentir confortável, se quiser fazer isso, você poderia continuar ajudando quando eu não estiver. Quando Miguel estiver com fome e eu estiver em uma cirurgia. Quando for madrugada e ele acordar. Você estaria aqui, perto, e poderia cuidar dele da forma que eu não consigo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena agora. Mas não é só sobre alimentar, ela continuou rapidamente. É sobre ter alguém que ama meu filho, que se importa com ele, que vai cuidar dele com carinho. Você já faz isso naturalmente. Eu vejo a forma como você olha para ele quando acha que ninguém está vendo. A forma como sorri quando ele balbucia. Como você para o que está fazendo só para fazer uma careta que o faça rir. Luana não tinha percebido que Helena observava essas coisas. O Davi e o Miguel poderiam crescer juntos, Helena disse, e sua voz ficou mais suave, quase sonhadora. Como irmãos. Teriam quase a mesma idade, brincariam juntos, cresceriam juntos. E você não seria só funcionária, Luana. Você seria família. O silêncio que caiu sobre o quarto foi absoluto. Até Miguel parecia estar respirando mais devagar, como se sentisse a importância daquele momento. Eu sei que é muito, Helena admitiu. Eu sei que é uma proposta estranha, que as pessoas vão falar, vão julgar. Meus amigos vão achar estranho. Minha mãe provavelmente vai ter um ataque quando souber. Mas eu não me importo, Luana. Eu realmente não me importo. Ela olhou diretamente nos olhos da empregada. Porque no fim das contas, o que importa é o Miguel. E ele merece ter pessoas que o amam ao redor dele. Pessoas de verdade, não só porque são pagas para isso, mas porque escolhem amá-lo. Luana estava chorando abertamente agora, as lágrimas caindo sobre o rostinho adormecido de Miguel. Doutora Helena, eu não sei o que dizer. Não precisa decidir agora, Helena disse rapidamente. Pensa com calma. Conversa com a dona Conceição, com quem mais você confiar.
Pesquisa sobre bancos de leite, sobre amamentação cruzada, sobre tudo o que achar necessário. Eu posso te passar material médico, estudos, o que você quiser. E depois, quando se sentir pronta, você me dá a resposta. Mas e as pessoas? Luana perguntou em voz baixa. O que vão pensar? Vão dizer que é estranho, que não é certo. Que falem. Helena respondeu com uma firmeza que surpreendeu Luana. As mesmas pessoas que julgam são as que terceirizam completamente a criação dos filhos. Que mal conhecem as babás que passam mais tempo com seus bebês do que elas mesmas. Que acham normal deixar crianças com estranhos, mas vão achar estranho uma mãe compartilhar a maternidade com outra mãe. Ela balançou a cabeça. Hipocrisia, Luana. Pura hipocrisia. E eu não vou deixar a hipocrisia da sociedade ditar o que é melhor para o meu filho. Naquele momento, Miguel mexeu-se nos braços de Luana, abrindo os olhinhos lentamente. Ele piscou algumas vezes, desorientado, e então seu olhar encontrou o de Luana. Um sorriso minúsculo, banguela, se formou em seus lábios, e ele soltou um gorgolejar satisfeito. Tanto Helena quanto Luana riram, o som quebrando a tensão do momento. Ele gosta de você, Helena disse suavemente, estendendo os braços. Posso? Luana entregou Miguel cuidadosamente, e Helena o segurou contra o peito, beijando sua testa com infinito carinho. Oi, meu amor, ela sussurrou. Mamãe está aqui. Desculpa ter demorado. Miguel sorriu de novo, aquele sorriso puro de bebê que não conhece maldade, preconceito ou julgamento. Para ele, o mundo ainda era simples. Havia pessoas que amavam, que cuidavam, que estavam presentes. Helena olhou de Miguel para Luana, e depois de volta para o filho. Sabe o que eu percebi hoje? Ela disse, a voz embargada. Que mãe não é quem gesta. Não é quem amamenta. Não é quem tem o DNA correspondente. Mãe é quem está presente. Quem escolhe amar. Quem cuida quando ninguém está vendo. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas que insistiam em cair. E hoje, quando eu não estava aqui, quando meu filho precisou, você foi mãe para ele, Luana. Você foi mãe no sentido mais puro, mais verdadeiro dessa palavra. Luana levou a mão ao peito, sentindo o coração apertado de emoção. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, doutora. Não, Helena cortou suavemente, mas com firmeza. Não é verdade. Muitas pessoas não fariam. Muitas pessoas seguiriam as regras, respeitariam os limites, teriam medo das consequências. Mas você escolheu o bebê. Escolheu o amor. Escolheu fazer o certo mesmo sabendo que poderia perder tudo. Ela segurou a mão livre de Luana com força. Esse é o tipo de pessoa que eu quero criando meu filho comigo, Luana. Não alguém que só segue ordens. Mas alguém que tem coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. 3 dias depois, Luana estava sentada na pequena cozinha da casa da Dona Conceição, sua vizinha e amiga. Davi dormia no carrinho ao lado, e as duas mulheres tomavam café enquanto Luana contava tudo o que havia acontecido. Dona Conceição, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos sábios, ouviu tudo em silêncio, mexendo pensativamente o açúcar no café. E o que seu coração está dizendo? Ela perguntou quando Luana terminou. Meu coração está dizendo sim, Luana admitiu. Mas minha cabeça fica pensando no que as pessoas vão dizer. No que minha família vai pensar. Se é certo mesmo. Certo segundo quem? Dona Conceição arqueou uma sobrancelha. Segundo, sei lá. A sociedade. As regras. O jeito que as coisas deveriam ser. Dona Conceição riu, um som suave e cheio de experiência. Filha, eu vivi 70 anos nessa terra. E se tem uma coisa que aprendi é que as regras da sociedade servem mais para julgar do que para ajudar. Quando meu marido morreu e me deixou sozinha com 4 filhos pequenos, sabe quem me ajudou? Luana balançou a cabeça. A patroa da casa onde eu trabalhava, Dona Conceição continuou. Dona Beatriz. Ela me deixou morar na dependência de empregada com meus filhos. Pagava escola para eles. Comprava remédio quando adoeciam. E quando alguém perguntava por que ela fazia aquilo, sabe o que ela dizia? O quê? Porque é o certo. Simples assim. Sem explicação elaborada, sem justificativa complexa. Só, porque era o certo. Ela pegou a mão de Luana. Essa médica está te oferecendo uma chance, filha. Uma chance de dar uma vida melhor para o Davi. De não ter que escolher entre trabalhar e estar com seu filho.
de poder criar ele com dignidade, com segurança. E ao mesmo tempo, você vai estar ajudando uma mãe que está desesperada para fazer o melhor pelo filho dela. Mas e se der errado? Luana sussurrou, vocalizando o medo que a mantinha acordada de noite. E se ela mudar de ideia? E se o marido dela não gostar? E se? E se? E se? E se? Dona Conceição interrompeu gentilmente. A vida toda é um e se, Luana. Mas às vezes, a gente precisa ter fé. Precisa acreditar que as pessoas boas existem. Que milagres acontecem. Que Deus coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. Ela sorriu, um sorriso cheio de carinho. Aquele bebê estava chorando de fome. Você tinha leite. Estava ali, naquela casa, naquele momento exato. Você acha mesmo que foi coincidência? Luana sentiu as lágrimas encherem seus olhos novamente. Eu estou com tanto medo, Dona Conceição. Eu sei, filha. Mas coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. Uma semana depois, Luana estava na porta da suíte de hóspedes da mansão, segurando Davi no colo e observando os 2 quartos espaçosos, o banheiro limpo, a sala com sofá confortável e até uma pequena kitnet. Era maior que a casa onde ela morava. E agora era dela. Os móveis para o quarto do Davi chegam amanhã, Helena disse atrás dela, também carregando Miguel. Mas por hoje, ele pode dormir no Moisés aqui na sala, perto de você. O que acha? Eu acho que, Luana se virou, os olhos brilhando. Eu acho que ainda não acredito que isso é real. Helena sorriu. É real, Luana. Muito real. E para comemorar o primeiro dia oficial, que tal jantarmos juntas? Pedi comida japonesa. Espero que goste. Doutora, a senhora não precisa. Helena, a médica interrompeu suavemente. Aqui em casa, pode me chamar de Helena. Ou doutora Helena se preferir. Mas sem formalidades excessivas. Combinado? Luana assentiu, ainda processando a mudança radical em sua vida. Os exames tinham dado tudo certo. Luana estava saudável, sem nenhuma condição que impedisse a amamentação compartilhada. Helena havia feito questão de explicar cada resultado, de esclarecer cada dúvida, de garantir que Luana se sentisse segura e informada sobre tudo. Mais que isso, ela havia conversado longamente com Luana sobre limites, sobre como isso funcionaria, sobre respeitar o tempo e o corpo de Luana, sobre nunca forçar nada. Você não é uma máquina, Helena havia dito com firmeza. Você é uma pessoa, uma mãe, e merece respeito. Se em algum momento você quiser parar, por qualquer motivo, a gente para. Sem perguntas, sem julgamentos. Combinado? E Luana havia acreditado nela. Porque havia algo nos olhos de Helena, na forma como ela segurava Miguel, na forma como falava sobre maternidade, que era genuíno. Real, humano. A manhã de sábado estava ensolarada quando Helena desceu as escadas e encontrou uma cena que fez seu coração apertar de amor. Na sala de estar, sobre um tapete macio, estavam Davi e Miguel. Com quase 1 ano de idade agora, os 2 bebês interagiam de forma desajeitada mas adorável. Davi segurava um bloco vermelho, Miguel tentava alcançá-lo, e os 2 balbuciavam em sua própria língua de bebê. Luana estava sentada no chão com eles, rindo enquanto facilitava a brincadeira. Olha, Miguel, o Davi quer compartilhar com você. Ela dizia, ajudando Davi a entregar o bloco para Miguel. Miguel pegou o bloco, levou imediatamente à boca, como todo bebê faz, e Davi gargalhou com o som mais puro que Helena já tinha ouvido. Bom dia, Helena disse suavemente, não querendo interromper o momento mas também não conseguindo ficar só observando. Bom dia, doutora Helena. Luana sorriu. Preparei café. Está na cozinha. Você não precisava. Eu sei, Luana piscou. Mas quis. Nos últimos 6 meses, uma rotina havia se estabelecido. Uma rotina estranha para os padrões da sociedade, talvez, mas que funcionava perfeitamente para aquela família não convencional. Luana cuidava da casa, sim, mas agora como uma colaboradora, não como empregada. Ela tinha horários livres, fins de semana para passar com Davi, e Helena insistia que ela fizesse pausas regulares. E Miguel? Miguel estava prosperando de um jeito que nenhum médico conseguia explicar completamente. Ele havia ganhado peso perfeitamente, não tinha tido nenhuma infecção desde que chegara em casa, e estava atingindo todos os marcos de desenvolvimento com antecedência. É o leite materno, Helena havia dito para o pediatra na última consulta, sem vergonha, sem esconder. Ele está sendo amamentado. O médico havia piscado, surpreso,
olhado para Helena com uma expressão confusa. Mas você disse que não conseguiu induzir lactação. Não consegui, Helena confirmou calmamente. Mas tive a sorte de ter alguém que pôde ajudar. Ela não deu detalhes. Não precisava. O importante é que Miguel estava saudável. Claro que houve comentários. A mãe de Helena teve uma crise quando soube, falando sobre absurdos e falta de higiene e o que as amigas vão dizer. Mas Helena manteve-se firme. Mãe, ou você aceita como eu escolhi criar meu filho, ou você pode visitá-lo menos, ela havia dito com uma firmeza que surpreendeu a todos. Eventualmente, quando a avó viu Miguel saudável, feliz, sorridente, cercado de amor, ela se acalmou. Não entendia, mas aceitou. As amigas de Helena também tiveram reações mistas. Algumas a apoiaram discretamente. Outras se afastaram, escandalizadas. Mas Helena descobriu que não se importava tanto quanto achava que importaria. Porque toda vez que via Miguel rir, toda vez que via ele e Davi brincando juntos, toda vez que via Luana cantando para os dois bebês com o mesmo amor, ela sabia que havia tomado a decisão certa. Era aniversário de 3 anos de Miguel e Davi estava completando 3 anos e meio. A festa no jardim da mansão estava lotada, amigos de Helena, vizinhos, colegas do hospital, e também amigos de Luana, incluindo Dona Conceição, que estava sentada em lugar de honra. As crianças corriam pelo gramado, os 2 aniversariantes inseparáveis como sempre, mais parecendo irmãos gêmeos do que 2 crianças de famílias diferentes. Mig, pega! Davi gritava, jogando uma bola para o amigo. Peguei! Miguel gargalhava, tropeçando nas próprias pernas mas mantendo a bola firme contra o peito. Helena estava ao lado de Luana, as duas observando os meninos, cada uma com um copo de suco na mão. Você se arrepende? Helena perguntou de repente. Luana olhou, surpresa. De quê? De ter aceitado. De ter mudado sua vida completamente. De ter entrado nessa situação estranha. Luana ficou em silêncio por um momento, observando Davi e Miguel brigarem de mentirinha por um brinquedo, depois se abraçarem e rirem. Todos os dias eu acordo naquela suíte. Ela começou devagar, e por um segundo, acho que ainda estou sonhando. Que eu vou acordar de verdade no meu barraco de 2 cômodos, com conta de luz atrasada, sem saber se vai ter comida no fim do mês. Helena ficou quieta, ouvindo. Mas aí eu vejo Davi dormindo naquela cama de verdade, naquele quarto quentinho, e eu lembro que é real. Que a vida dele mudou. Que ele vai ter oportunidades que eu nunca tive. Que ele vai crescer com educação, com saúde, com segurança. Ela olhou para Helena com os olhos brilhando. E mais do que isso, ele vai crescer com amor. Com o Miguel, que é o irmão que eu nunca pude dar a ele. Com você, que trata meu filho com carinho que me faz querer chorar de gratidão todos os dias. Foi a vez de Helena sentir os olhos marejarem. Então não, Luana concluiu com um sorriso. Eu não me arrependo nem um segundo. Essa família estranha, não convencional, que deixa as pessoas de boca aberta, é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Helena pegou a mão de Luana e apertou com força. Para mim também, ela sussurrou. Você me ensinou o que é ser mãe de verdade, Luana. Não pela biologia, não pelo sangue, mas pela escolha. Pela presença. Pelo amor. Naquele momento, Davi e Miguel vieram correndo, os 2 falando ao mesmo tempo, atropelando as palavras. Mamãe Luana, o Miguel pegou meu carrinho. Tia Helena, o Davi não quer compartilhar. As 2 mulheres trocaram um olhar cúmplice e começaram a rir. Vamos lá, vocês 2, Helena disse, se abaixando para ficar na altura das crianças. Vamos conversar sobre compartilhar, que é o que famílias fazem. É. Luana concordou, também se abaixando. Famílias dividem, cuidam umas das outras, e se amam. Não é? É. Os 2 meninos responderam em uníssono, já esquecendo a briga e correndo de volta para brincar. Dona Conceição, que observava tudo de longe, sorriu para si mesma. Famílias, ela pensou, vêm em todas as formas e tamanhos. O que importa nunca foi o DNA. Sempre foi o amor. E enquanto o sol se punha sobre aquele jardim, iluminando 2 mães tão diferentes mas tão iguais, e 2 meninos que cresceriam como irmãos do coração, uma coisa ficou clara. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que a gente escolhe. As que a gente constrói não com sangue, mas com coragem. Não com regras, mas com amor. E não porque a sociedade aprova, mas porque o coração sabe que é certo. Esta história nos lembra que maternidade não tem uma única forma. Que amor não conhece fronteiras sociais.
E que às vezes, os momentos mais difíceis da vida nos levam exatamente para onde precisávamos estar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários. Você teria tido a mesma coragem que Luana? Sua opinião importa muito para nós.